Então essa palavra, queridos, ela é uma palavra assim, muito completa, tem muita informação. É isso que eu quero falar para você antes de começar. Essa palavra é muito rica. Você vai precisar ler depois umas 3 vezes, ouvi-la umas 3 vezes, para poder decupá-la, para poder, setorizar tudo aquilo que Deus colocou disponível para você. Mas essa palavra te explica segredos poderosíssimos. Poderosíssimos. Você que está assistindo, anote, guarde, não perca um segundo sequer. Esteja atento a tudo aquilo que Deus vai falar, porque nós estamos terminando uma série de dons, e esses dons são base. Isso aqui não é tudo, não é o objetivo final. O que você vai receber é base para o nosso trabalho. É a partir dos dons que nós vamos começar a falar a partir do mês que vem, mês de setembro, nós vamos começar a falar sobre batalha espiritual. Inclusive, Deus vai me dar a palavra, Deus vai dar um nó na tua cabeça em relação à aplicação dos dons, em relação ao entendimento maior do mundo espiritual, como é que agem os demônios, como é que agem os seres espirituais no mundo espiritual. Então tem muita coisa para você aprender, mas você só pode entender o mundo espiritual se você tiver discernimento, se você tiver palavra de conhecimento, de sabedoria, se você tiver realmente a profecia, se você tiver habilidades espirituais, e é isso que Deus está mostrando para você. Então não perca isso, não desvalorize isso, não menospreze o que Deus está entregando para você, amém? É muito importante, para mim pelo menos, essa palavra, faz um mês que estou estudando ela, só para poder trazer num dia para você. Aí Deus te dá de graça, e o que você faz? Bicho, nem sei o que você falou. Amém? Quem vai estar atento aí, levante a mão. Quem vai estar brigando contra o sono aí, levante a mão. Amém? Então é uma luta mesmo, nossa luta é espiritual. Amém? Então esteja atento, ligado, anote e perceba, porque não precisa nem notar, porque você vai receber essa palavra depois, completinha, do jeito que eu vou ministrar aqui, você vai receber. Mas é muito importante você estar atento aos adicionais, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou estar explicando, aquilo que eu vou estar ensinando, porque tudo isso é base importantíssima para a nossa ação profética. Base importantíssima para a nossa batalha espiritual, base importantíssima para a nossa intercessão. Amém? Então são bases espirituais importantes para nós podermos crescer espiritualmente. Tem como diminuir essas luzes aqui, Rodrigo, por favor? Amém? Porque aí fica mais visível. Glória a Deus. Nosso Deus é Pai. Então vamos lá. Só desligar as luzes aqui e a gente já começa. Abram todos a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1, 4 e 7. 1 Coríntios 12, versículos 1, 4 e 7. Ok? Está dando para chegar bem? Então pode mudar já o foil, colocar a primeira parte lá. Amém? Então, 1 Coríntios 12, versículos 1, 4 e 7, quero que você pense nisso. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, a outro operações de milagres que são maravilhas. Até aí. Quero que você feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar por esse momento tão importante em nossa vida, momento de nós seremos ministrados pelo teu Espírito, sobre coisas espirituais, sobre dons espirituais. Por isso nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, meu Pai. Quem é o homem que possa, Senhor, ousar em discutir algo que somente o Senhor conhece? Por isso, Pai, nós reconhecemos a nossa limite, reconhecemos a nossa incompetência nesta área, meu Pai, mas reconhecemos o Teu amor, a Tua misericórdia e aquilo que é o Teu zelo pela nossa vida, em nos ministrar,
nos capacitar, nos adestrar, para que verdadeiramente sejamos instrumentos da tua glória nesta terra, meu Pai. Por isso, abre o nosso entendimento agora. Eu denuncio toda a sonolência, Pai. Eu denuncio todo o roubo do inferno, naquilo que representa a capacidade de concentração dos teus filhos. Caia por terra agora este roubo, em nome de Jesus Cristo. Dê aos teus filhos concentração e a captação perfeita da tua palavra, Pai. Nós seremos ministrados pela tua verdade. O que importa é conhecer a tua verdade. Por isso, ministra o nosso coração, fortalece o nosso espírito, dirige os nossos passos, guia os nossos caminhos, meu Pai. Ilumina a nossa vida com a tua verdade. E o Senhor seja glorificado pelo fruto dessa santa obra, porque eu profetizo que a intercessão a partir de agora não será mais a mesma, meu Pai, mas vamos usar todas as armas espirituais, todas as ferramentas espirituais que o Senhor coloca à nossa disposição, e o Senhor será engrandecido pelos frutos dessa santa obra, e assim seja para a tua glória. Consagra esse momento, a minha vida, e tudo que foi ministrado seja para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Se você abrir, não precisa abrir, que todas as palavras já estão aí bonitinhas, preparadas para você. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, e no Salmo 40, no versículo 5, a palavra do Senhor diz aqui: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar. Dentro de ti eu quisera anunciá-lo e manifestá-los, mas são muito mais do que se pode contar. Então aqui nós vemos que, pode sentar, nós vemos que o salmista, o Davi no caso aqui, ele está assim, admirado, está contemplativo em relação a todas as maravilhas que Deus tem feito na vida dele. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o último dom de 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 12, que é exatamente o que? O dom de maravilhas, as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Próximo foi. Cadê o controlezinho? Ficou com você? Ah, está aqui. Puxa vida, que legal, acho que funciona. O que é maravilha? Maravilha é tudo aquilo que é capaz de despertar grande admiração, prodígio e assombro. E também, maravilha é uma ação ou coisa extraordinária que impressiona e causa grande admiração, prodígio e coisa milagrosa. Então entenda que o Senhor estabeleceu esta condição de maravilhas para manifestar o grande poder que Ele tem, a grande soberania sobre todas as coisas. E o ato de um dom de maravilhas é o dom de fazer coisas extraordinárias, coisas que causam sim espanto na vida das pessoas, e o Senhor tem essa capacidade, essa condição que está determinado sobre a vida de cada um de nós. Então, o que é o dom de operações de milagres ou maravilhas? Então existem 3 termos gregos identificados como dom de maravilha. O primeiro é o dunamis, que significa o quê? Poder sem o qual não haverá milagres. Teras, que quer dizer o quê? Maravilha, e corresponde a algo que é assombroso, admirável. E o último, que é semion, que representa o quê? Sinais. Portanto, sinais e maravilhas estão na mesma dimensão de milagres. Então, tudo isso representa o quê? Condições para que as coisas sobrenaturais aconteçam. Lá em Atos capítulo 2, versículo 22, diz: no dia de Pentecostes, dá uma revelação de Jesus, varões israelitas, escutais essas palavras: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com o quê? Como é que Jesus era identificado? Com teras, quer dizer, ele fazia maravilhas, com prodígios e sinais, fazia semion, e nós podemos acrescentar com todo o poder que é o dinamis. Então Jesus tinha na sua plenitude exatamente esta condição. O que ele realizava era sobrenatural, o que ele realizava era além do natural, além do normal, e Deus quer trazer esta condição para a igreja. O que Jesus retratou na sua história aqui na terra representa uma capacitação e uma habilitação para a igreja apostólica. Durante muito tempo, os dons espirituais foram renegados. É só para uma pessoa, é só para especiais. Não, o Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne, e Deus quer mostrar para você que os sinais e maravilhas podem acontecer na tua vida, em nome de Jesus. É isso que nós vamos tratar hoje. Como que isso pode acontecer na tua vida? Como é que você pode se tornar uma pessoa instrumentada por Deus, instrumento do Senhor, para realizar coisas inauditas nessa terra? É possível falar, é possível. E se você desejar, você vai viver coisas que jamais você imaginou, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, o que entendemos por milagres?
Milagre é um ato soberano do Espírito Santo que altera por um tempo a lei da natureza cósmica. Então, o nosso Deus, eu acho assim muito legal isso, ele confronta as condições do mundo do terceiro D, porque as leis do terceiro D, né, do mundo de 3 dimensões, ela é limitante. Você tem uma condição física, você tem uma condição química, tem uma condição, né, sei lá, moral. Então, segundo a condição química, a pessoa está com câncer. Segundo a condição física, vai cair um temporal. Então, isso são condições limitantes. O que você pode fazer? Nada. Mas o nosso Deus confronta um temporal e traz cura àquele câncer. Então, entenda, o nosso Deus não está limitado pelas condições físicas. É isso que Deus quer fortalecer a tua fé. Porque muitas vezes o que você enxerga, o que você está observando à tua volta, são condições que constrangem você, que limitam você. Olha, não é melhor não orar, é melhor não nem pedir. A pessoa já está morrendo, a pessoa já está, né, já está nas últimas, casamento já não dá mais certo. Não, fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então comece a entender, Deus nos chamou, nos capacitou para ser intercessores, para interferir nas condições naturais. Amém? 2 amém, fico feliz por isso. Então entenda, milagre é algo que interfere na natureza cósmica. Não se limite por isso, mas tenha ousadia e fé para interferir naquilo que parece óbvio, naquilo que parece impossível, naquilo que não tem jeito. É para isso que existe Deus, e isso é milagre. Milagre é algo inaudito, é algo impossível, é algo que não tem condições naturais. Amém? Está claro isso? Ok. Então, exemplos de alterações da lei da natureza. Primeiro, a abertura do Mar Vermelho. Então nós vemos que aqui em Êxodo 14, 13 a 22, nós vemos que o Senhor, ele trouxe um confronto não somente para Moisés e toda a turba que ele estava, mas principalmente para o mundo inteiro. Porque o que aconteceu no Mar Vermelho marcou as nações, ficou como exemplo, referencial para toda a humanidade. Porque não somente Deus abriu o Mar Vermelho, porque as pessoas falam, mas Deus abriu o Mar Vermelho porque ali era uma condição rasa, a água ali, né, havia tipo de uma montanha, uma saliência, então as pessoas passaram porque o mar era raso. Então o milagre foi maior, porque se o mar era raso, esse mar raso afogou o exército de Israel, do Egito. Amém? Então, como Deus, ele prova as suas coisas de forma sobrenatural, ele realmente abriu o Mar Vermelho, que era muito profundo, a tal ponto de quando ele fechou, todo o deserto foi afogado, né? Foi afogado mesmo. Então é importante isso, o nosso Deus, ele confronta as condições naturais. Outro exemplo, Moisés bate na rocha em Horebe e sai água. Quando que você vai bater numa rocha seca e ela vai começar a derramar água? Aquela rocha representava Jesus, que é a água da vida. Então nós vemos outro exemplo de algo sobrenatural. O dia longo, onde Josué clamou, o sol parou, a lua se deteve por quase um dia inteiro. E isso está identificado no mundo, a tal ponto do pessoal da NASA ter feito cálculos e chegou a esta conclusão de que realmente aconteceu. Ok? Então isso foi algo também sobrenatural, porque interferiu nas condições naturais. E outra coisa, o relógio de Acás, que contava o tempo, e a sombra recuou 10 graus, que representa um certo tempo que voltou para trás. Então, o Senhor interfere tanto para frente como para trás, interfere em todas as condições, não importa se vai parar o vento, se vai calmar o mar, se vai realmente fechar a boca de leões, se vai andar no meio do fogo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, é preciso abstrair a nossa mente, tem que começar a abstrair as condições naturais limitantes. Só assim você vai começar a ser um verdadeiro intercessor. Só assim você vai começar a entender o verdadeiro valor do mundo espiritual que está ao teu redor. Então, outros milagres relatados na Bíblia. Ressurreição é coisa prática, não é? Acontece toda hora. A pessoa morre, tem uma pessoa quase morrendo aqui na cadeira do lado, né? Não sei se está morrendo ou se está dormindo, não sei. Então, ressurreição é algo sobrenatural. E Deus ressuscitou a Lázaro, que estava há 4 dias morto. Então, queridos, a própria neurologia, né, o estudo da mente, sabe, assim, se relata que depois de algumas horas, a mente, quando não recebe, o cérebro, quando não recebe oxigênio, ele queima, os neurônios queimam,
E isso é um processo irreversível. Imagina há 4 dias sem a cabeça receber, sem o cérebro receber oxigênio. E Jesus falou, isso não importa, eu trago à existência aquilo que não existe. E houve ressurreição. Então o nosso Deus é o Deus do impossível. Ressurreição do filho da viúva de Naim, a multiplicação dos pães. E não somente dos pães, mas dos peixes. Porque, entenda, multiplicar pão é um cereal. Agora, multiplicar peixe com as entranhas, com toda a estrutura, né, biológica do peixe. E Deus fez com propriedade, mais de 5.000 pessoas comeram, né, e se deliciaram. E ainda a tempestade foi acalmada, porque o Senhor é aquele que tem autoridade plena. Então, tudo isso, queridos, Deus colocou à nossa disposição. Mas, bispo, é muito grande. Imagina que eu vou orar, a pessoa vai ressuscitar. Imagina que eu vou orar, o vento vai parar. Sim. Deus quer que você comece a ter confiança na tua fé, ter confiança no teu chamado, ter confiança naquilo que representa a tua constituição apostólica. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Vou repetir isso até você aprender. Propósito do dom de milagres e maravilhas, eles são úteis para revelar o dinamis, ou dunamis, que é o poder de Deus entre os homens. Então é importante que as pessoas conheçam Deus, e é por isso que você é um sacerdote, para representar Deus, para demonstrar Deus. Acho que você não entendeu. Fala, se Deus veio à terra e realizou poder e maravilhas, e me deixou como representante dele, o que vai acontecer? Por consequência, é você agora que vai realizar milagres e maravilhas. É a tua vez. E aí você precisa hoje sair daqui consciente disso. É a tua vez, gente. Amém? Amém? E também a finalidade de despertar o povo para promover um avivamento espiritual. É preciso a igreja acordar. Nós começamos a entender que coisas grandes vão acontecer. Quando houve o avivamento lá na Rua Azusa, você deve saber da história, né? O que aconteceu? O bairro inteiro foi impactado com o poder do Espírito Santo que havia naquela igreja, e pessoas distantes foram curadas. Quer dizer, começou a haver um movimento de cura sobrenatural, as pessoas foram batizadas no Espírito, vieram com um grande número para a igreja, algo aconteceu naquela região, e isso tem que acontecer nesta terra agora. A igreja tem que causar uma revolução no bairro que está, a igreja tem que causar uma revolução na região que ela foi colocada. Deus se levantou para isso em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Então vamos fazer a revolução. Há interferência nas leis da natureza pelo dom, né? Então, um grande exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Eliseu. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai meu Deus, Senhor, dancei. Era emprestado aquele martelo, aquele ferro. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Quem entende de hidrodinâmica, não é que é professor de física aqui, como eu, isso é impossível. Quando que algo mais pesado, né, do que o fluido da água vai conseguir subir e flutuar? E o Senhor interferiu nas condições e aquele ferro subiu. Então, em nome de Jesus, Deus quer provar a tua fé no meio de condições impossíveis. Mas, bispo, a minha conta está que nem esse ferro aí, está lá embaixo. O meu crédito está mais vermelho do que, né? Não tem problema, o Senhor é o Deus do impossível, e pela tua fé as condições vão ser restauradas em nome de Jesus. Outro exemplo, 2 Reis 2,8. Então Elias tomou a capa e a dobrou e feriu sobre as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Então Elias, ele era um homem, né, ousado, pegou a sua capa, bateu onde é que está, né? O Deus poderoso, a água se abriu, depois Eliseu bateu também, a água se abriu, para provar que quem comanda é o Senhor. Para provar que quem está no controle se chama Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sabaó, é o Deus poderoso que está à frente de Jeová Elion, e isso vai trazer vitória para tudo quanto nós realizarmos. É preciso crescer na nossa fé, mais do que nunca. Elias foi usado em muitas maravilhas, né? Elias era um homem de uma ousadia muito grande, até que encontrou Jezabel. Queridos, Jezabel é um espírito demoníaco, né? Paralisou um profeta tão forte. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ponto final. Ô seu rei, não vai chover. E aí?
e não choveu durante 3 anos e 6 meses, segundo a palavra de Elias. O Senhor quer nos mostrar que a autoridade apostólica, a inferência de um homem e de uma mulher de Deus com fé, faz revoluções nessa terra. E aqui diz em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um super-homem, não era o Clark Kent, não era, né, o Batman, não era o homem lá do Homem de Ferro, não, ele era um homem normal como eu, como você, tanto que ele saiu correndo da mulher lá de Jezabel, né? Mas orando, o que ele fez? Fala, há poder na minha oração. Comece a atribuir poder na tua oração, comece a confiar no poder da tua oração. Ele orou, orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, e orou outra vez, depois de 3 anos e 6 meses, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, o homem, a autoridade apostólica, ela comanda, ela dirige, ela realmente tem autoridade sobre aquilo que são as condições da natureza. E aqui em Tiago capítulo 5, na sequência, né, daquela palavra, né, a oração feita por um justo, repita essa palavra com autoridade. Agora coloque na primeira pessoa. A minha oração muito pode quanto aos seus efeitos. Comece a orar desta maneira. Comece a orar dessa maneira. Deus tem muita coisa para te revelar. Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem muita coisa para interagir na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, coisas grandes Ele vai fazer. Amém? E Ele está esperando exatamente a tua vida, a tua disposição para isso acontecer. Próximo. É requerido o dom de fé para ter operação de milagres. Quer dizer, para viver uma operação de milagres, eu preciso da fé. Então existe uma dualidade aqui. Primeiro, o dom da fé, queridos, ele chama a operação de poder de Deus em favor de alguém. Então a tua fé é a favor de alguém. Enquanto que a operação de maravilhas é o poder de Deus operado por intermédio de uma pessoa. Ok? Então há uma diferença muito grande. O dom da fé não é fé. O dom da fé se vai interferir por alguém. O dom de maravilhas se vai operar um milagre, atingindo muitas pessoas, inclusive você também. Todo dom é exercido pela fé. A fé é necessária para quê? Quais são os dons que precisam de fé? A palavra de sabedoria, o próprio dom da fé. Fé é diferente de dom da fé, queridos. Está claro isso? O que é fé? É a capacidade de acreditar em Deus. E o que é o dom da fé? É a capacidade de, por causa desta credulidade, realizar milagres sobrenaturais. Amém? Então são duas coisas. Operação de maravilhas e falar em línguas, todas elas precisam de fé. E ela é exigida para a manifestação de cada dom e como relato, se a fé que uma pessoa possui for pura e suficiente na operação das maravilhas, então até montanhas serão removidas, ok? Então Deus é poderoso para que pela tua fé coisas importantes aconteçam. Nós temos que aprender a orar, a interferir e aprender realmente a mudar as condições à nossa volta. Então muitas vezes a tua igreja está passando por lutas, muitas situações estão complicadas do teu lado. Comece, aprenda um segredo, é o poder do joelho. A pergunta que eu faço para você: qual o tamanho do calo do teu joelho? Bispo, meu joelho está limpinho, está maravilhoso. Amém? Porque eu não me dobro diante de Deus. Então, o tamanho do teu calo vai ser o tamanho da tua fé. Receba isso no Espírito. É preciso nós aprendermos a orar e começarmos a interferir, orar e começarmos a semear um processo profético, orar e começar a quebrar situações, e o que você ligar e for insistente e você se posicionar, Deus vai atender e vai acontecer milagres em nome de Jesus Cristo. Então comece a orar com fé. Fala, eu vou a partir de hoje orar com fé, e a oração da fé vai realizar o milagre. Amém? Qual a diferença entre o dom de maravilhas e sinais e milagres, né? E esses sinais seguirão aos que creem. Olha o que o Senhor te fala hoje. Isso vale para todo cristão. Em meu nome, no nome de Cristo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, quer dizer, aqui pode traduzir por sogra, e se beberem alguma coisa mortífera, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então entenda que sinais são marcas que Deus dá para cada cristão, sinais são direções e condições que Deus dá para cada servo de Deus. Então comece a entender, a obra de Cristo aqui na terra é
com sinais, é com prodígios. E as credenciais do nosso apostolado são sinais, prodígios e coisas maravilhosas. Então comece a entender isso. É necessário acontecer milagres na tua vida. E através da tua vida, fala a partir de hoje, pela minha fé, os milagres vão me perseguir. E os sinais serão visíveis através da minha vida, em nome de Jesus. Então você foi chamado para glorificar a Cristo através da tua vida. Foi chamado para glorificar o Senhor através do teu posicionamento apostólico. Então não baixe a guarda, não seja pessoa normal. Ai, bispo, eu vou dar uma orada nesse pedido de oração. Tem uma praga, queridos, que às vezes eu vejo umas coisas nas equipes que me assusta. Olha, dá uma orada pelo meu primo que está doente. Sabe aquela coisa assim, bem banal, bem sem vergonha? Então, em nome de Jesus, saiba, há poder na tua oração. Você é uma pessoa especialista em oração, você é uma pessoa dotada de poder, então comece a manifestar esse poder naquilo que você faz em nome de Jesus Cristo. Amém? Sinais e milagres são feitos sobrenaturais, usados por Deus para confirmar a palavra pregada, manifestar o seu poder e a glória do Senhor. Então, a partir do momento que você profetiza, que você liga, tem que acontecer milagres. Tem que acontecer sinais, porque o Deus que está em você, que operou a palavra, é o Deus que vai concretizá-la com milagres em nome de Jesus Cristo. Amém? Então seja um profeta do Senhor. Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtudes, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fala, Deus é comigo. E a unção do Espírito Santo está sobre a minha vida, e aonde eu for, eu vou curar todos os oprimidos do diabo, e os sinais vão me acompanhar em nome de Jesus Cristo. Amém? Então tudo aquilo que acontece com Jesus está determinado sobre a tua vida, porque esta é a posição que Deus nos deu. Então devemos libertar o povo do cativeiro, do pecado, pela pregação do Evangelho, mediante uma vida de retidão, e pela operação de sinais e maravilhas. Então eu vou pregar a palavra, para que as pessoas se convertam, e saiam da sua vida errada, mas eu vou confirmar a palavra com os sinais. Então os sinais é uma confirmação da palavra, os sinais é uma constituição que Deus dá para testificação da fé das pessoas. Está claro isso, queridos? Amém? Então, agora vai pegar. Qual o fator gerador dos milagres e maravilhas? Porque até então, o que eu preguei é uma coisa normal, que se fala normalmente. Ah, tá bom, milagre é o que vem de Cristo, milagre que nós temos que fazer. Opa, vamos parar um pouquinho, então vamos começar agora a pregação. Vamos começar agora a ministração. O que gera as maravilhas? O que gera os milagres? E para que nós possamos entender esse fator gerador, a nossa mente tem que mudar. A nossa forma de pensar tem que mudar. Porque se você não mudar, sempre você vai ser confrontado pelas impossibilidades. Você vai ser limitado pelaquilo que são as oposições. E Deus quer mudar a tua forma de pensar, para você começar a enxergar espiritualmente. Fala, o justo andará e viverá pela fé. Então eu tenho que aprender a enxergar e viver pela fé, conhecer o mundo espiritual. Então, para que eu possa gerar milagres, para que eu possa viver uma vida de milagres, em primeiro lugar, preciso aprender a viver a quarta dimensão. Ah, bicho, agora começou a pegar, agora eu vou acordar, bicho. Pode ser que agora eu acordo, não vou dormir mais, né? Acho que o pessoal desse lado de cá está um pouquinho mais sonolento que o pessoal do lado de cá. Então, o que é necessário para que os milagres aconteçam? É entender e viver na quarta dimensão. Fala, eu vou entender e viver na quarta dimensão. Está preparado para isso? Amém? Então até já falei hoje sobre dívida que é atemporal. Então vamos lá. Em oração Moisés diz, no Salmo 90, versículo 4, 1000 anos são aos olhos de Deus como um dia, o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Quer dizer, então para Deus 1000 anos é como nada. E o apóstolo Pedro também confirma isso, falando, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqui Deus mostra que ele vive num ambiente que não tem tempo, o tempo para ele não é nada. Não importa se é 1000 anos, se é um dia, é a mesma coisa, porque o nosso Deus, ele é atemporal. Então, de acordo com a física quântica, meu Deus, está complicando, bispo. O espaço e o tempo são ilusões da percepção humana. Então, os físicos já estão entrando nessa consciência de que o tempo, né, e o espaço é algo que é apenas uma ilusão da nossa mente. Então, dentro do nosso universo, para o Criador, que é Cristo,
Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, continuam vivendo na mesma linha de tempo nossa, isto é, no presente. O tempo é uma ilusão de percepção, e esta ilusão é vista como uma linha contínua, dividida em 3 etapas, quer dizer, para o homem, né? Existe passado, presente e futuro. Aquele que está fora desta linha, aquele que está fora desse espaço temporal, né? Quem está fora do espaço-tempo, que é Deus, vê aquilo que para o ser humano é uma linha contínua, como um círculo dentro de círculos, todos interligados, centrados no presente. Puxa, não entendi nada disso. Então vou mostrar agora uma imagem que vai esclarecer exatamente esta confusão aqui. Vou ler de novo. Deus vê aquilo que para o ser humano é uma linha contínua, quer dizer, então o ser humano enxerga passado, presente e futuro. Deus enxerga todo no presente, ok? Como círculos interligados. Então vamos ver como isso acontece? Aqui, portanto, o conceito de tempo é relativo, pois não é um fator para ser analisado com base nessa dimensão, mas sim numa base absoluta, isto é, enxergar na visão da eternidade. Então aqui está, ainda não, é no próximo. Agora vamos analisar os acontecimentos numa visão atemporal. Então, estabeleci uma imagem, apenas só uma imagem, com certeza não é assim. Nosso Deus, ele não está fora, ele está dentro de nós e enxerga tudo de forma plena. Mas por esta imagem que eu vou mostrar agora, você vai começar a ter uma ideia como que funciona o conceito atemporal. Isso vai mudar a tua forma de pensar, tenho certeza disso. Está aqui o desenho. Então nós temos uma linha sequencial aqui. Adão, ano 0. Davi, ano 3000. Jesus, o ano 4000. João, ano 5.948, que foi o ano passado, 1948. Paulo, 5.976, o ano de 1976. Carlos, 5.994. Então, naturalmente, debaixo da dimensão do tempo, nós vemos a coisa nesta dimensão sequencial. Agora, foque em Deus. E comece a entender o que representa a visão de Deus para cada um. Tem alguém que está antes ou depois? Tem alguém que está, né? Ele consegue chegar a todos ao mesmo tempo? Amém ou não? Então a visão de Deus, isto é uma visão atemporal. Ele está enxergando todos no presente. Não importa se... Então para ele Adão está fazendo besteira agora, Davi está matando o gigante agora, Jesus está morrendo agora, o João está casando agora, o Paulo está entrando no trabalho, o Carlos está nascendo agora. Então tudo para Jesus, para Deus, está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é uma visão atemporal. Está claro? Ajudou a entender? Amém? Então isso é uma quarta dimensão. E esta consciência, queridos, ela é muito importante para nós. Porque quando nós começamos a entender essa dimensão de Deus, ela tem que ser uma realidade para nós. Porque a partir do momento que eu começo a pensar dessa forma, a minha forma de enxergar a naturalidade muda. Então vamos pensar diferente a partir deste modelo aqui, ok? Então, em Lucas, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, Deus falando para aquele ladrão lá na cruz, hoje estarás no paraíso comigo. Então como que essa palavra pode ser verdade? Como que você pode falar hoje se vai estar no paraíso se ainda o mundo está acontecendo? Porque Jesus enxerga a dimensão atemporal. Então aquele homem está morrendo hoje, nós também estamos morrendo hoje, todos juntos vão estar no mesmo dia lá com Cristo, ok? Então a visão absoluta de Deus, que é atemporal, enxerga todos no mesmo tempo, e passado, presente e futuro estão passíveis aos seus olhos, quer dizer, não existe, como diz Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então não existe tempo nem condição, porque o nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Amém, Cristo? Esclareceu vocês com relação à quarta dimensão? Aquilo que é a questão do atemporal. Então, vamos complicar um pouquinho mais? Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Debaixo daquela visão, qual a duração do mundo natural, quer dizer, do nosso universo em que vivemos? Quem pode falar para mim? Quanto tempo esse universo vai durar? Calma, um por vez, todo mundo falando assim me assusta. Não. Quanto tempo esse mundo vai durar, então?
Deus enxerga todo mundo, só que nós enxergamos passado, presente e futuro. Então, e agora, quanto tempo esse mundo dura? Quem pode falar para mim? Resposta é, não sei. Mas bispo, Jesus falou que ninguém sabe a hora que ele vem. Não, isso é outra coisa. Quero perguntar para você, quanto tempo dura o mundo? Eu sei a resposta. Então, você também vai saber agora. Preste atenção nisso. A duração do mundo é exatamente a duração da sua vida. O mundo vai durar quanto a tua vida durar. Olha que interessante, queridos. Por quê? Porque tudo acontece no período da tua vida, na vida de uma pessoa, e nada mais. O final será na morte ou no seu arrebatamento. Então, preste atenção aqui, eu até fiz um desenho aqui, olha que interessante isso aqui, queridos. Vamos entender aqui. A vida de Paulo. Paulo é o pai. Então, Paulo, ele é filho de Antônio, portanto, que é avô de Carlos, e é pai de Carlos. Paulo, ele tem um período de vida, ok? Então, no período dele, ele teve relação com seu pai, que morreu. E teve um filho, Carlos, que continuou vivo, mas ele morreu aqui. O que o mundo mais importa para o Paulo? Ah, mas vai ter um foguete que vai para Marte. Ah, agora as pessoas vão se teletransportar. Para Paulo, acabou. O mundo acabou. A história acabou. O que significa isso? É muito importante você entender isso. Que todos têm a mesma oportunidade de vida. Deus deu uma dimensão próxima, provavelmente até 110 anos, 80, 90 anos, para que durante esse tempo a pessoa tenha uma experiência com a terra, tenha uma experiência de vida, para que aí sim se apresente para Deus, para poder realmente ser julgado se vai permanecer nos céus ou no inferno. O que significa isso, queridos? Que Deus quer que você comece a repensar a tua forma de viver. A tua vida é a coisa mais importante que existe. Então, bispo, mas o passado é um conjunto de informações que recebeu. Alguém te contou de um passado. Amém ou não? Ou você foi lá, você viajou, foi até a época dos cruzados, se foi até a época do pessoal da pedra, até a época dos dinossauros. Não. Você recebeu uma informação de que os dinossauros eram assim. Você viu a informação que agora os pré-históricos eram assim, que na verdade a Idade Média é assim. Você recebeu informação. E da mesma forma, você tem previsões do futuro. Daqui o futuro vai ter um avião que vai levar as pessoas até a lua. Futuro, são previsões. E isso vale para você hoje. Você morreu, acabou tudo. Amém? Por exemplo, você está dormindo, você não está assistindo nada, você já está na 4ª dimensão, ou na 5ª dimensão. Você não está nem percebendo o que está acontecendo aqui. Isso é viver uma dimensão superior. Entendeu? Quem está dormindo está em alfa, está assim, já nas estrelas. Por quê? Porque Deus quer que você entenda o valor da tua vida e aplicar aquilo que representa o conhecimento de Deus nesta terra, para causar interferência na vida daqueles que estão do teu lado. Então, é muito importante esse breve momento. Então, voltando um pouquinho aqui, vamos voltar àquele desenho. Olha que interessante. O que significa, queridos? A vida de Adão foi 930 anos. A vida de Davi, foi 100 e poucos anos. A vida de Jesus foi 33 anos. A vida de Paulo, de João, de Paulo, de Carlos. Cada um teve o seu tempo. Entenda, é o tempo dele. Tudo o que aconteceu está limitado aqui. E ele vai diante de Deus para apresentar a sua vida, o que ele fez exatamente no seu período de vida. Então, mude a tua forma de ser, valorize o teu tempo e honre ao Senhor naquilo que você faz. Invista na tua vida espiritual, porque o que vai chegar a Deus não é a tua carne, o que vai chegar a Deus não é a tua riqueza, o que vai chegar diante de Deus não é o teu progresso material, mas é o que você fez com o teu espírito, porque o que chega a Deus é o nosso espírito. Então, aproveite esse tempo para constituir o teu espírito, aproveite esse tempo realmente para valorizar a obra do Senhor na tua vida e para honrar ao Senhor naquilo que é o tempo perfeito que Deus deu. Deus deu o mundo inteiro na tua vida. Fala, o mundo inteiro está dentro de mim.
Amém? Então o mundo é a história da tua vida. Fala, o mundo é a história da minha vida. Amém? Está entendendo isso, queridos? Então é hora de pensar diferente, de agir diferente, para que nós possamos, nessa vida de Paulo, por exemplo, fazer o melhor para que nós possamos honrar a Deus em todo o período de vida que Ele nos deu. Então, isso é uma coisa muito mais incrível que podemos imaginar, pois podemos conceituar o tempo não mais de forma sequencial, mas sim como concatenação de empacotamento de períodos de vidas. Olha, o que é a tua vida? Fala, minha vida é um empacotamento de períodos. Portanto, a vida de cada um é o espaço limitado para interação e experiência. Então, Deus deu um tempo para você aprender a crescer, aprender a prosperar, e esse tempo é único e precioso. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 14 a 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto fez Deus para que haja temor diante dele. O que é, já era. O que há de ser, também já era, e Deus pede conta do que passou. Então, nada é novidade para Deus. Tudo Ele já sabe, tudo Ele já conhece, que Ele enxerga o futuro. Cabe a nós começar a entender o valor do nosso presente. Fala, o meu hoje é um presente de Deus para a minha vida. Valorize. Amém? Vire para a pessoa e fala, valorize o teu hoje. Amém? Para que o teu amanhã seja perfeito e honrado em nome de Jesus. Na sequência. Agora que você conhece a quarta dimensão, você sabe que o tempo é relativo e o tempo não existe, porque nós participamos de uma condição atemporal. Vamos conhecer agora a quinta dimensão. Ok? Alguém já está na sétima, vamos para a quinta então. O que é a quinta dimensão? É o poder da decisão. A quarta é o poder de superar as condições que estão à nossa volta, não existe tempo. A quinta é o poder da decisão. Olha que interessante. Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 a 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que diz aqui? Lê de novo. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Então entenda, queridos, o teu futuro, o teu dia, o teu amanhã, depende de uma coisa chamada, exatamente o quê? Decisão. Então a quinta dimensão, queridos, ela é produto da nossa decisão. Ela é um ambiente onde as oportunidades, as opções se multiplicam. E nós temos que aprender a decidir corretamente. Um exemplo, né? O que é poder da decisão? O ano 2001. Até então, as pessoas usavam avião para se deslocar de um lado para outro. No ano 2001, Bin Laden resolveu entender que avião era um míssil e, portanto, podia atacar nos prédios. Uma decisão. Matou 3.500 pessoas. Uma decisão simples matou 3.500 pessoas. Uma decisão, a pessoa pula de uma ponte. Uma decisão, a pessoa, ela casa. Uma decisão, ela destrói um casamento. Uma decisão, ela pode viver ou morrer. Fala, sofrimento é opção. Então a pessoa escolhe que tipo de vida que ela quer. E isto é a quinta dimensão, é o resultado das nossas opções. Então João 3,27, respondeu-lhe João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então comece a entender, queridos, o que nós causamos na terra interfere nos céus, e é do céu que nós recebemos o que nós vamos viver, ok? É a dimensão de tudo é possível. A quinta dimensão é a dimensão das possibilidades infinitas. Filipenses 4,13 fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode todas as coisas. O que você vai fazer? Aquilo que convém, aquilo que é útil, aquilo que é importante, ou aquilo que você é capaz, ou aquilo que você está acostumado. Tem pessoas que podem ser mais prósperas, tem pessoas que podem ser mais ousadas, tem pessoas que podem realizar muitas coisas, mas elas resolveram se limitar. Não, eu só vou até aqui, eu só faço isso, eu só posso aquilo, e a pessoa estabeleceu um limite para a vida dela. Então a decisão dela foi não ousar, não crescer, não prosperar, não avançar, não descobrir, não conhecer, dançou.
A vida dela é normal, vai morrer sem fruto nenhum. A decisão define tudo. Fala, a decisão define tudo. Eu preciso aprender a decidir correto. Amém? Para aprender a ficar acordado agora. É uma decisão importante. Deixa para lá, vai. Mateus 18, 18 a 19. Em verdade vos digo que tudo, fala tudo, o que eu ligar na terra, o que vai acontecer? E tudo que eu será. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedido por meu Pai que está nos céus. Aqui estão dois segredos espirituais, queridos. Aprenda a valorizar as tuas palavras. Valorize as tuas palavras, porque você liga com a palavra na terra, estabelece um vínculo no céu. Você será cobrado por isso. Você vai ser cobrado pelas tuas palavras, porque isto é quinta dimensão. A quinta dimensão é exatamente a condição onde é possível. Você resolveu falar um palavrão, você resolveu sofrer, você resolveu aceitar que você é doente, você resolveu aceitar que as coisas são difíceis. Ligou, vai ser difícil, você agora está com legalidade espiritual e agora você é uma pessoa problemática. Porque você ligou isso, isso é a quinta dimensão, você liga ou desliga. Fala, a partir de hoje eu vou valorizar as minhas decisões. E principalmente, eu vou me preocupar com as palavras que saem da minha boca. Satanás é sujo, querido. Satanás é sujo, ele provoca a tua mente. Ele provoca o teu coração para que você abra a boca e declare para legalizar. A tua palavra legaliza, a tua palavra autoriza. E quando você se desgraça ou lança a palavra maldita, é ligado nos céus. E a partir disso você vai colher o fruto da palavra da tua boca. Fala, o homem colhe o fruto da sua boca. Amém? Amém? A boca fala? A boca fala? Então, a declaração bocal, ela é um contrato assinado no céu. Fala, minha declaração da minha boca. É um contrato que assino nos céus. Então, muito cuidado com as suas brincadeiras. Muito cuidado com seus deslizes. Muito cuidado com seus desvaneios. Satanás está brincando com você. E ele está fomentando e recebendo direitos e legalidades que você nem imagina. E ele vai cobrar por isso. Então, seja um profeta. Guarde a tua boca, guarde o teu coração, para que o inimigo não venha sobre você. Amém? Por quê? Eu tenho que aprender a desligar as obras de Satanás e ligar aquilo que abençoa. Porque quando eu tenho um exemplo, um dos grandes exemplos bíblicos que poucas pessoas praticam. Aqui diz, em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedido por meu Pai que está no céu. Aqui é a bênção do casamento, queridos. Esse versículo aqui, versículo 19, fala sobre a bênção no casamento, porque se o casal aprende a andar em concordância, há liga nos céus. O que o diabo faz? Implementa a divisão no casamento, implementa a divisão e confusão entre os pares, e em vez de andar em concordância, andam desligando, não vou com a tua cara, não concordo com você, não aceito isso, não aceito aquilo, e a bênção não acontece. Então muitas pessoas não são abençoadas, porque ela não entende o valor da concordância. Amém? Então são segredos espirituais que Deus quer nos ensinar, para entender que a quinta dimensão é uma dimensão resultante de decisões, resultante de operações, e isso é muito importante, porque quem define o amanhã, quem define o que vai acontecer, se vai morrer ou vai estar vivo, se vai estar bem ou vai estar mal, é você mesmo. Amém? Silêncio aqui. Amém? Fala, a partir de hoje, eu vou meditar nas minhas opções, e vou buscar sabedoria para decidir certo. Ou seja, existe dentro de nós a habilidade para também vivermos fora desse sistema das coisas e do espaço-tempo. Então Deus quer hoje abrir o teu coração. Aprenda a abstrair-se das condições naturais. Para você entender como se move na quinta dimensão, você precisa aprender a sair do natural e entrar no sobrenatural. Aí sim você vai começar a enxergar novas variáveis, vai começar a enxergar o mundo espiritual de forma clara e a inferência que ele tem na tua vida.
Porque enquanto você estiver aqui limitado, no terceiro D, apenas recebendo paulada, apenas recebendo opressões, fascinações, uma série de coisas, você vai estar que nem bobo. Meu Deus, me bateram, meu Deus, estou sofrendo, meu Deus, perdi. E a pessoa vai estar que nem marionete, apanhando de todo lado. Mas quando você abstrai, entra no mundo espiritual, começa a enxergar com visão espiritual, o Senhor te mostra todas as variáveis desse ambiente, você passa a ter poder de decisão correto e melhor em nome de Jesus, mais assertivo. Amém? Então eu falo, preciso abstrair a minha condição natural e entrar na dimensão espiritual, a minha dimensão do espaço-tempo. Romanos 12:2. E não sede conformados com o mundo 3D. Não aceite. Mas bispo, estou passando por uma luta na minha casa, estou passando por uma luta na minha vida profissional. Pare de reclamar. Primeiro segredo, pare de reclamar. Segundo, pare de contar para os outros. Tem pessoas que ela legaliza a derrota, contando para a mãe, para o pai, para o tio, para o cachorrinho, para o vô. Olha, você não sabe a luta que eu passei hoje. É sério. Eu fui no restaurante e tinha lá um fio de cabelo, aquele fio de cabelo no meu paletó. Estava lá. E a pessoa, ela retrata e relata uma desgraça. Aquilo passa a ser uma condição de vida. Entenda. Quando você passa a contar problemas, a tua condição de vida passa a ser de problemático. No mundo espiritual, você é a pessoa que assimila golpes. Você é a pessoa que aceita derrotas. E acabou. Isso vai ser definido e a pessoa sempre vai contar problemas. Sempre vai ser a pessoa de dificuldades. Sempre vai ser a pessoa relatando derrotas. Aprenda a interferir no mundo espiritual. Aprenda a interferir no mundo espiritual. Entenda o que Deus está falando hoje para você. Você nunca ouviu uma pregação como essa. Amém? Suba de nível. Vá para a terceira dimensão, vá para a quinta dimensão. E saia da murmuração, do derrotismo, porque isso é a desgraça em nome de Jesus. Amém? Então, não se conforme com esse século, com este mundo natural, com essa condição que você vive, mas o que? Transforme-se. Transforme a sua forma de pensar, transforme a sua forma de raciocinar. Pare de viver uma condição natural, comece a abstrair e renove o teu entendimento, o teu pensamento, porque somente assim você vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável que vem de Deus. Fala, tem um nível na minha vida superior para que eu possa viver. E somente neste nível vou poder usufruir o bem do Senhor na terra dos viventes. Amém? Então saia da condição limitante que você vive. Um ser humano tem dentro de si uma grande capacidade inimaginável. Marcos 9:23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível. Quem que disse isso? Jesus. E o que significa isso? Traduzindo, você está pedindo para mim? Não, você pode. Vou repetir de novo o que Jesus falou. Você está pedindo para que eu faça um milagre? Você pode, porque tudo é possível para aquele que crê. Fala, Senhor, aumenta a minha fé. Então, muitos milagres Deus não vai fazer. Muitos pedidos Deus não vai te atender. Porque depende somente de você, de você saber ligar certo com a tua boca, de saber acreditar de forma correta. Aí vai acontecer, é que você crê. Mas quando a tua mente estiver poluída, quando a tua mente estiver carregada de problemas, dificuldades, situações negativas, o que Jesus pode fazer se você não crê? Como é que pode realizar milagre, por exemplo, lá em Nazaré? Por que ele fez poucas curas e milagres em Nazaré? Porque havia incrédulos lá em Nazaré. Por que os discípulos não curaram aquele jovem que era possesso? Porque eles não estavam preparados para aquela dimensão de milagre. Então Deus quer falar a partir de hoje, se preparem, se posicione, abra a tua mente e entre nessa dimensão de poder e milagres. Depende de quem? Depende de quem? De eu. Falando português bem erradinho. Amém? Fala, depende de mim. E a partir de hoje, vou abrir os meus olhos da fé e vou viver milagres em nome de Jesus. Amém? É possível. Fala, é possível. Porque eu creio em Deus. Amém ou não? Então vamos lá. Então, Adão desejou o material. Nós, apostólicos, desejamos o espiritual. Essa é a mudança. Tem pessoas que estão aqui na terra
E elas querem tudo que é material. Senhor, eu quero um barco. Senhor, eu quero um iate. Senhor, eu quero uma fazenda. Senhor, amém. Glória a Deus. Então não pode. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Então tem pessoas que estão só desejando, como Adão, o material. E pedem para Deus e fazem votos para Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Mas será que se resume somente nisso? Será que a nossa vida se resume somente em conquistas materiais? Porque eu tenho, porque eu posso, porque eu sou? Não. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor me capacita para entender e interagir no mundo espiritual. Eu sou um ser espiritual, o que importa é crescer na fé, o que importa é crescer no Espírito. Amém? Porque aí se cumpre o que é a palavra de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quanto mais você busca o Senhor, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai te enriquecer, mais Deus vai te prosperar, porque isso é a porção dele para a tua vida. Amém? Amém, queridos? Então entenda isso, João 4,24. Deus importa que os adoradores o adorem na carne, é isso? Adorem em espírito e em verdade. Então qual a condição de adorar a Deus? Em espírito, amém? Deus busca adoradores, e adorar a Deus só pode ser no espírito. Então nós temos que ser pessoas espirituais. Então a ação do Espírito Santo, ela age, é a ação na quinta dimensão. Então para você ter vitórias, queridos, é importante agir no Espírito, pela intervenção do Espírito Santo, que aí sim você vai ver a quinta dimensão, e é isso que eu quero mostrar hoje. A realidade da quinta dimensão está exatamente aqui, a ação do Espírito Santo na quinta dimensão. 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Então Deus quer te libertar daquilo que são as escravidões, as prisões que uma vida incrédula, uma vida limitante, uma vida de 3D te limita. Bispo, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou casar? Será que eu vou crescer? Será que vai dar? Então, esse será, essa dúvida, esta inconstância representa: eu não creio, eu não tenho Deus e eu não tenho o poder do Espírito Santo. Então, quando eu ando pela fé, quando eu me movo no Espírito, eu passo então a viver o que? Uma liberdade. Deus quer te libertar das prisões dessa terra, das prisões da tua mente, das cadeias infernais, de todo tipo de, fortaleza espiritual que está na tua mente. E tem pessoas que estão presas em fortalezas espirituais. Quero ver você me mudar. Eu sou assim, nasci assim. Então está amarradinho. Amém? Efésios 2,6. Olha aqui, queridos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aqui na terra, nos lugares carnais, é isso? Quem acha que essa palavra é para você? Levante a mão. Nossa, até para levantar a mão é difícil. Quem acha que está nas regiões celestiais? Levante a mão. Tem certeza disso? Aonde Jesus te colocou? Fala, Jesus me fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Então, o que significa isso? Você já é um cidadão dos céus, você já é um ser celestial, você já está com Cristo no mundo espiritual. Só que a nossa mente, a mente carnal, ainda está enxergando este mundo e vivendo nesse mundo. Você está sentado no teu espírito, só que a tua mente está aqui, como se você estivesse num grande ambiente e sendo limitado por dentro de uma sala. Você está numa área maravilhosa, mas está preso numa sala e dela você não sai. Então hoje, quebre as suas cadeias, quebre os seus limites, quebre os seus senões, quebre as suas possibilidades, quebre os teus bloqueios e traumas, porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Isso é uma dimensão superior que você já está. A questão é viver ou não, depende da tua decisão. Fala, depende de mim. Então faço melhor, gente. João 10,9. O que Jesus é? A porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus Cristo se fez acesso à região celestial. Jesus fez acesso à quinta dimensão. Jesus fez acesso a uma dimensão espiritual. É teu direito. Aquilo que era impossível, aquilo que era impedido, aquilo que era impedimento, já está liberado.
Amém? Então, entre por Jesus na região celestial, entre por Jesus numa dimensão espiritual, comece a andar e viver nessa dimensão espiritual. E Deus vai te dar revelação, Deus vai te dar capacitação, Deus vai te dar instrução, Deus vai te fazer entender coisas inauditas e vai fazer ver coisas inauditas, ver anjos, ver demônios, ver situações complicadas, discernir situações realmente inauditas, como jamais se imaginou. Deus vai te dar essa dimensão das impossibilidades acontecendo. Amém? Amém? Fala, eu vou entrar pela porta, que é Jesus, e ter acesso ao mundo espiritual. Amém? Então, Jesus nos deixou o Espírito Santo para que possamos compreender. Então Ele se fez porta e nos deixou o Espírito Santo para que possamos compreender e interagir nos lugares celestiais onde Deus nos colocou, isso é, a quinta dimensão. Amém? Você está entendendo isso? Isso é muito importante, queridos, porque lá em João capítulo 14, versículo 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e está em nós. Fala, o Espírito Santo, que me leva à quinta dimensão, está dentro de mim. Então, queridos, o Deus gerador dos céus, da terra, o arquiteto do universo, o Deus poderoso, está dentro de você para causar uma revolução. E esta é a verdadeira consciência. Queridos, se você está com sono, fique em pé, por favor. Eu quero falar com todos, até aqui no altar. Fique em pé. Amém? Porque é muito importante, se você está sendo roubado. O que Deus está te dando hoje, fala para mim quando você recebeu uma ministração dessa. Fala para mim quando alguém falou nesse nível para você. Fala para mim. Só que muitas vezes a nossa carne, esse 3D, vai nos apagando, vai nos limitando, vai nos abafando. Em nome de Jesus, levante sua mão e fala: eu sou de Cristo. A minha mente é de Cristo. E não será roubado em nome de Jesus. Pode sentar. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, comece a entender, você tem o Espírito Santo de Deus. E isso é algo que... Pode sentar, pode sentar. Isso é algo que tem que revolucionar a tua vida. Se você quer ficar em pé, fique do lado, né, na parede, fica melhor. E nós temos que começar a viver uma revolução a partir disso. Se eu tenho o poder do Espírito Santo, a minha vida nunca mais será a mesma. Então, vamos entender isso, queridos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o cristão tem direito de, em si, o poder criativo, para realizar aquilo que for necessário no seu universo pessoal, com prodígio e maravilha. Então o que significa isso? O Espírito Santo está em você, para realizar nessa terra coisas inauditas. Bispo, mas eu tenho um problema profissional. Você tem o Espírito Santo. Bispo, eu tenho um problema conjugal. Você tem o Espírito Santo. Bispo, eu tenho um problema de saúde. Você tem o Espírito Santo. Comece a acessar esta fonte de poder e de energia que Cristo derramou sobre você. Isso é possível através de uma disposição, porque enquanto eu achar que as coisas têm que ser assim mesmo, que a vida não presta, que as coisas são difíceis, eu estou gerando na quinta dimensão uma condição terrível para a minha vida. Então, mude a tua forma de ser. Efésios 3:20 fala: ora, aquele que é poderoso, todos lembram comigo, fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que eu possa pedir ou pensar, segundo o poder que está em mim, vai operar milagres. Então entenda, além do que eu possa pedir ou pensar, Deus vai operar na tua vida. E Ele deseja hoje que você acorde para ver essa quinta dimensão, que você acorde para romper barreiras, que você acorde para acreditar mais. Então acorde de manhã para profetizar. Tem pessoas que oram de manhã para pedir. Pedir não resolve. Pare de pedir, comece a profetizar, comece a ligar, comece a estabelecer novas condições. Deus vai te dar tudo aquilo que você deseja, pela profecia, pela fé, pela capacidade de realização no sobrenatural. Amém? Então, o Espírito Santo é aquilo que na física quântica, olha como a física quântica encara o Espírito Santo, e na espiritualidade é chamado de consciência cósmica, ou ser quântico. Então o que é um ser quântico? É um referencial, ele é o observador, ele é aquele que interfere nas condições. Então nós temos esse ser quântico dentro de nós.
Amém? Aqui que a ciência qualifica como ser quântico, para nós o Espírito Santo, ele é operador de milagres. Então fica claro que além do Consolador, o Espírito Santo de Deus também é professor, e ele nos ensina todas as coisas, ok? Tudo que você precisa aprender do mundo espiritual, ele quer ensinar para você. Então, a tua disposição é que vai definir o que você recebe ou não. Então, quais as dimensões espirituais que podem ser acessadas? Então, nós podemos acessar, preste atenção no que eu estou falando agora, Cristo. Nós podemos acessar a quinta dimensão pela nossa alma, pelo nosso espírito. Os espíritos da maldade acessam, os anjos de Deus acessam, mas o Espírito Santo de Deus acessa. Quando a pessoa, na sua alma, ela vai na quinta dimensão, os roubos e destruição acontecem. Tem muitos bruxos, tem muitos satanistas, tem muitas pessoas que cultuam essas dimensões espirituais, e elas fazem viagens, elas entram em dimensões espirituais para causar o mal em outra pessoa. E ao ter acesso, tem um espírito maligno que se liga naquela pessoa e a vida dela está amarrada para sempre. Então Deus quer te dar acesso à quinta dimensão, só que de forma correta, pelo Espírito Santo, porque é possível fazer uma viagem astral, sim, é possível, mas só que nós temos um guia, só que nós temos alguém que nos direciona, para que nós não venhamos a nos comprometer, ou realmente a viver coisas erradas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Portanto, viver na quinta dimensão, é viver na dimensão do poder de Deus, poder do Espírito Santo, e a dimensão onde os milagres e maravilhas vão acontecer, amém? De forma correta, porque o Espírito é quem coordena a nossa vida. Então cuidado com isso, queridos. Nós vamos entrar a partir da próxima vigília, nós vamos entrar na dimensão espiritual, falando sobre seres espirituais, mas numa visão espiritual, muito diferente do que você aprendeu até hoje. Então você vai ver que acessos existem os chakras, existem as áureas, existem pontos, existem portais, existe uma série de oportunidades para você entrar nas regiões celestiais. Só que quando você vai descoberto, vai ser um Espírito Santo, o que vai te esperar do outro lado é destruição, roubo e morte, porque ali tem demônios te aguardando. Mas o Espírito Santo de Deus quer te levar a uma dimensão superior, que um profeta, que um mestre, que um sacerdote tem direito com a sua vida. Quando você vê o apóstolo Estevão pregando, e daqui a pouco ele fala, olha, Deus está me mostrando, tal pessoa está sendo curada, Deus está me revelando, tal pessoa está em ponto de suicídio. O que é isso? É estar conectado na quinta dimensão, é estar ligado ao Espírito Santo, é estar recebendo visões e revelações do Espírito de Deus, porque está conectado numa dimensão superior. E é isso que Deus quer mostrar para você. É possível ver essa dimensão na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde você estiver. O Senhor vai te revelar coisas inauditas que jamais se imaginou, e você vai ver coisas que jamais você conseguiu pensar naturalmente. Amém? Então se prepare para ver o verdadeiro ministério que Deus tem para a tua vida. Fala, é numa dimensão maior que eu vou realizar o meu ministério a partir de hoje. Amém? Então, quais são as manifestações do Espírito Santo? Olha que interessante. Somente através das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo é que podemos ter acesso às dimensões superiores. Aqui Colossenses capítulo 3, já estamos terminando. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscar o quê? Não, vamos ficar limitados nesta terra. Não, vamos viver uma vida normal. Eu sou da igreja, que bispo, sou apostólico, e a minha vida é uma vida normal. Eu vou para casa, trabalho, eu tenho filho, cuido da casa, cuido do marido, que é aquele chato, eu cuido da minha esposa, que é aquela bocuda, eu cuido dos meus filhos, cuido da minha sogra, cuido do meu primo, meu tio, meu cachorrinho, eu cuido de todo mundo, segundo a minha capacidade, segundo a minha inteligência, segundo o meu dinheiro, segundo o meu poder, segundo a minha Não, Deus fala, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não fique limitado na tua capacidade da terra. Amém? Fala, a partir de hoje, eu vou transformar a minha mente para buscar as coisas que são do alto. Amém? Então pense diferente, haja diferente, porque o Senhor tem mais para você. Efésios 4:7, capítulo 4, versículo 7 a 8. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e derramou o quê? Por que Deus derramou dons aos homens? Porque o Senhor derramou dons na tua vida, está falando sobre dons, para te mostrar que pelos dons, coisas novas e poderosas vão acontecer.
Por que você está aprendendo dons de maravilhas? Porque você acabou de ver que Elias orava e o fogo caía, que Eliseu orava e o ferro subia, que na verdade Jesus parava o vento, a tempestade, que os milagres aconteciam, até o mar se abriu. Por que Deus está falando isso para você? Para te acordar para aquilo que é o teu ministério, para te acordar para aquilo que representa a tua vida espiritual. Saia da normalidade, saia da condição comum, pense nas coisas do alto e comece a viver aquilo que do alto tem para a tua vida. Amém? Então olha que interessante, onde o Espírito Santo age, não há prisioneiros do tempo e espaço, existe total liberdade. 2 Coríntios 3,17, ora o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, aí há o quê? Liberdade entre, eu não estou limitado ao tempo e espaço, mas sim a viver o poder de Deus. Salmo 25,14, declara que a intimidade do Senhor é para os que aos quais Ele dará a conhecer o quê? Guarde isso, queridos. O segredo para entrar na quinta dimensão é o nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo. Amém? Esta é a chave. Esta é a chave que Deus coloca na tua mão. Então, o que vai te levar a uma dimensão superior é exatamente o teu poder de oração, é o teu poder de comunhão, é o teu poder de intersecção com o Espírito Santo. Então comece a orar mais em línguas, comece a buscar mais o Senhor, comece a se derramar mais na presença do Senhor, e quanto mais interação você tiver com o Espírito Santo, mais revelação, mais poder e mais sinais vão acontecer. Então não é porque você é loiro, não é porque você é moreno, porque é alto, magro, preto, azul, roxo, não é isso, é a tua intimidade com o Espírito Santo. Fala, Jesus Cristo disse na sua palavra, que eu não sou mais servo, mas eu sou amigo de Deus. Então, seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Ore como se você conversa com um amigo. Porque aquele que é servo, ele é a pessoa que faz por interesse. Olha, eu estou fazendo porque eu vou receber. Mas um amigo, queridos, é aquele que faz por amor. Aquele que faz porque realmente quer dar vantagem ao outro. Então, trate Jesus Cristo como amigo. Trate o Espírito Santo de Deus como teu amigo. Faça por amor, entre em oração. Queridos, cada vez que eu vou orar, para mim é o momento mais alegre da minha vida. É um momento de gratidão. Eu entro no mundo espiritual e ali eu usufruo do bem do Senhor na terra dos viventes. Então comece a ter essa amizade, essa aliança. Entre em intimidade com o Espírito Santo. E quanto mais íntimo você for dele, quanto mais liberdade você tiver com ele, mais poder, unção virá sobre a tua vida, porque ele vai ter liberdade de ação. Você está entendendo isso? Uma relação perfeita com o Espírito Santo dá liberdade para ele agir. E nós somos a noiva de Cristo. E o Senhor quer manifestar o poder da noiva nesta terra. Então depende de você, acorde para isso. Acorde para isso, comece a entender porque essa intimidade é desenvolvida, essa intimidade é aprimorada, essa intimidade é investida. Então a partir de hoje, ore buscando mais o Espírito Santo, ore se entregando mais ao Espírito Santo, ore se derramando mais ao Espírito Santo, e deixa Ele ter poder e autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, através de um relacionamento profundo, santo e intenso com o Espírito Santo, nós passaremos a entrar na sua intimidade, e através dessa intimidade, passamos a participar das dimensões superiores. Olha o segredo que Deus vai te dar agora. Então, eu relatei aqui 7 níveis de intimidade. O que essa intimidade provoca em nós. Então, eu quero que você anote isso, queridos. Comece a anotar, você que está aí, né? Comece a anotar, para você entender quais são 7 níveis de intimidade, de níveis de proximidade com o Senhor, o que ela produz. Então, existem 7 níveis de interação com o Espírito Santo, que irão nos propiciar uma vida plena na 5ª dimensão, não na 3ª, nos permitindo usufruir dos bens do Senhor na terra dos viventes. Então, começando, primeiro nível que Deus deseja na tua vida, anote aí. Fala, eu preciso viver pela fé. É muito sério isso, queridos. Isso não pode ser teoria. Isso não pode ser apenas um versículo bíblico. Isso tem que ser uma prática na tua vida. Viver pela fé é viver além do teu limite. É ver além das tuas condições naturais. É ver além da tua capacidade intelectual, social, financeira, econômica, de conhecimento. Sim. Então é preciso viver pela fé, e fé significa a capacidade de enxergar e viver o mundo espiritual. Seja um ser espiritual, isso é viver pela fé.
É porque eu sou um ser espiritual, então eu vou viver como um ser espiritual, e não como um ser carnal, e não como um ser natural. Amém? Então, esta é uma das interações mais importantes, pois nela podemos manifestar todo o poder de que recebe nas demais interações. Então, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá, olha, viverá, não é ter fé, mas o justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não se compraz nele. Então Deus fala, você tem que ter uma vida na fé. E vida na fé representa uma vida de ousadia, uma vida de desafios, uma vida de superação. Em nome de Jesus, comece a entender isso. Não limite a tua vida, não comece a falar que é impossível, que não dá certo, que não consegue. Tire esses verbos do teu vocabulário e comece a falar, eu tudo posso. Comece a falar, eu vou viver o impossível. Comece a profetizar, ligar na terra, e vai ser ligado dos céus, porque dos céus é que você recebe a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, qual é o elo de ligação dos seres terrestres com os seres do multiverso? O multiverso é mecânica quântica, tá? Então, lá em 2 Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Então, para você começar a enxergar o mundo espiritual, você tem que andar por fé. Se andar na quinta dimensão, você tem que andar por fé. E quando você tem fé, você vai começar a enxergar os anjos, vai começar a enxergar as oportunidades, vai começar a enxergar as condições espirituais que estão à tua disposição. Amém? Fala, eu vou andar por fé e não por vista. 1 Coríntios 2,9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fala, o que eu não enxergar, o que eu não ver, o que eu não sentir, é o que Deus vai me dar. Isto é fé. Amém? Então, Hebreus 11:1, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Então, fé é viver o impossível, fé é enxergar aquilo que você não tem condições naturais, e Deus vai te dar esse poder de visão em nome de Jesus Cristo. Amém? E como nasce essa virtude no espírito do cristão? É Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, você precisa ler mais a palavra, estudar mais a palavra, para poder se aprofundar mais na palavra, e quanto mais você se aprofundar na palavra, mais fé você vai ter, e mais capacidade você vai ter de realização. E Hebreus 11:6, olha comigo, lê comigo, fala, ora, sem fé, impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então existe uma dimensão de bênção, uma dimensão de milagres, uma dimensão de oportunidades, que Deus quer dar à tua disposição, quer colocar à tua disposição. Amém? Próximo. Opa, passei 2 aqui. Hebreus 11:27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou, porque via aquele que é invisível. Aqui fala de Moisés. Moisés estava com Faraó, tinha riquezas, tinha coisas maravilhosas, só que ele enxergava uma proposta maior em Deus, ele enxergava Deus, ele enxergava Cristo, e por isso ele abandonou os prazeres do mundo, para viver pela fé e honrar a sua vida por isso. 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são... O que você quer viver? Onde está a tua base? Minha base está no dinheiro, minha base está na minha condição. Veio uma pandemia, quantas empresas fecharam? Não, minha base, eu tenho uma empresa de avião, né? Boeing, quase que vai à falência. Se não fosse o socorro das nações, as empresas de avião teriam falido. Então, para entender que as estruturas terrenas não são plenas, não são eternas, pelo contrário, são temporais e mudam. Você está preparado para a mudança? Ai, bispo, aconteceu, e agora o que eu faço? E todo mundo está assim, agora é pandemia, todo mundo fica em casa. Agora liberou geral, agora eu vou para a rua. E as pessoas são condicionais. Seja apostólico, seja espiritual, e nada vai roubar a tua vida, vai roubar a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Próxima. Então, fala, eu vou viver pela fé. Porque isso representa intimidade com Deus. E eu vou desenvolver a minha intimidade com o Senhor. Segundo nível, já estamos acabando, só falta 50. Ouvir a voz do Espírito. Não é apenas andar por fé. É preciso me relacionar com o Espírito ao ponto de ouvir a sua voz. Não existe voz mais doce,
Não existe nada mais lindo do que você poder ouvir o Espírito Santo e Ele quer falar com você. Queridos, tem pessoas que elas vão orar, e elas vão orar com uma relação grande e apresentar para Deus: Senhor, eu vim na Tua presença porque eu quero um carro, quero uma casa, quero um trabalho, eu quero saúde, eu quero a bênção do meu filho, da minha casa. A pessoa vai apresentar uma relação diante de Deus. Essa oração é carnal e ela é limitante e improdutiva. Porque quando eu estou no Espírito, eu vou orar para ouvir a voz do Espírito. A oração é um ambiente para que eu ouça a voz do Espírito. Não é o meu falar, não é o meu impor, não é o meu mover Deus segundo os meus propósitos. Eu vou orar para buscar o que Deus tem para a minha vida, o que Ele tem para revelar para mim, o que Ele tem para dirigir para mim. Então, busque o Espírito Santo, ouça a voz dEle. Tem muitos dias, queridos, muitos dias, que eu estou orando, principalmente de manhã. Eu acordo bem cedo, 6 horas, às vezes 5 horas da manhã, eu oro um pouquinho, depois volto a dormir. Eu vou orar porque o Senhor me chamou, eu oro já com o caderno na mão. Eu tenho uns 3 cadernos que estão... Eu oro já sabendo que Deus vai falar, eu saio notando tudo que Deus fala, e Deus tem produzido coisas maravilhosas no nosso ministério. Então comece a entender, Deus quer falar com você. Fala para a pessoa que está dormindo do teu lado, fala: Deus quer falar com você. Acorda, tu que dormes. Amém? Então 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 10, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, o ouvido não viu, o coração do homem não entendeu, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus não-las revelou por quem? Pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito conhece os segredos de Deus, quer falar com você. É só isso. Então, vai buscar intimidade com Deus nesse nível, ok? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer o que dos Deus nos foi dado. Amém, queridos? Então, vamos ganhar um tempo aqui. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígido-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo para pregar a palavra na Ásia. Paulo era um homem de oração. E o Espírito Santo falou para ele: Paulo, não vai para a Ásia, porque lá vai acontecer uma situação na tua vida. Deus não explicou o que ia acontecer ou não, mas falou: não vai para a Ásia. Então, entenda, o Espírito Santo, ele dirige, ele coordena, ele alimenta, ele fortalece, ele enriquece, ele faz tudo, e principalmente nos protege, ok? Então fala: eu vou ouvir o Espírito Santo. Então, quando as barreiras do natural se rompem, o Espírito Santo se torna um amigo inseparável, que passa a nos guiar com a sua inconfundível voz, que passamos a escutar continuamente em nosso coração. Orar sem cessar significa estar ligado ao Espírito Santo 24 horas por dia. Amém? Fala: eu vou entrar nessa dimensão. Na segunda dimensão, de ouvir ao Espírito Santo de Deus. Isso é quinta dimensão, queridos. Outro nível da quinta dimensão: visão por impressão. Quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, Deus não somente vai ouvir a voz do Senhor, mas você vai começar a ter visão aberta, vai começar a enxergar fatos, retratos, vai começar a se antecipar às situações, e Ele te permite esse nível de relação. Então, o nível mais aprofundado nessa interação é o que as pessoas começam a experimentar por meio da chamada intuição, conexão e revelação fotográfica. Amém? Então, Atos 16, de 9 a 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Então entenda, Paulo não recebeu uma voz do Senhor falando: vai para a Macedônia. Não, Deus deu-lhe uma visão de um homem falando. Ele entendeu que era Deus falando e foi para lá. Então isso é importante. Deus vai te mostrar coisas que estão acontecendo do teu lado, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja. Ele quer trazer fatos, fotos, imagens importantes para que você possa aprender a dirigir a tua oração e dirigir também a tua vida. Amém? Isso é uma interação maior que Ele tem de possibilidade para você. Quarto nível: êxtase e visão aberta. Aqui começa o nível de batalha espiritual. Mas bispo, por que você não está ensinando batalha espiritual para a gente? Mas bispo, por que você não está falando de batalha? Tem pessoas que me cobram, queridos. Bispo, cadê a batalha espiritual? Bispo, queridos, se você não estiver no nível alto do Espírito Santo, tudo que eu falar de batalha espiritual vai se perder, ou você vai levar a maior surra do diabo. Amém?
Então é preciso desenvolver a nossa relação com Deus, para que nós possamos ter visões abertas, enxergar o mundo espiritual como ele é, ter discernimento de espíritos, ter armas espirituais poderosas, para que nós possamos aprender a enfrentar e saber contra quem nós estamos lutando. Você não está apanhando, não sabe nem de quem. Está claro isso, queridos? Então, batalha espiritual exige relacionamento com Deus. Batalha espiritual exige um nível forte com o Espírito Santo, porque eu preciso enxergar o mundo espiritual aberto. É nesse nível que os decretos do mundo espiritual, que os decretos do mundo dos espíritos descem à terra, estabelecendo profeticamente a vontade do reino de Deus, e se aprofunda a nossa visão espiritual, para alterar o mundo natural através desses decretos. Então, nós temos que aprender atos proféticos. Como é que eu ajo profeticamente? Como é que a atitude que eu tenho? Bispo, eu estou dando volta lá no meu bairro, estou lá toda hora, estou dando volta, já dei uma volta, estou na segunda volta, amém. Glória a Deus pela tua volta. A pergunta é, você está lutando contra quem? Acabou, aquela volta não valeu para nada, aquela unção não valeu para nada, porque você não sabe nem contra quem você está lutando. Então, maturidade, ok? Então, um exemplo aqui, Atos 16 a 18. Olha o que é discernimento de espíritos, queridos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu de encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já cansado, indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Quantas pessoas não queriam uma moça dessa? Não, mas olha, o teu ministério é maravilhoso. Olha, você está dormindo aqui em cima. Olha, você que está aí intercedendo por mim. Olha, quer dizer, você, né, tal, maravilha isso. Você vai ser ilustrado, você vai ser valorizado. Alguém está, né, te levando lá para cima. Paulo falou: sai, demônio. Eu não tenho nada a ver com você. Amém? Discernimento, dom, isto sim representa nível de batalha espiritual, quando eu aprendo a conhecer contra quem eu estou lutando e como o inimigo age contra a minha vida. Ciladas, armadilhas que Satanás está preparando, situações muitas vezes conflitantes. Bispo, eu estou batendo, estou brigando muito com meu marido, estou brigando muito com meu filho, estou brigando muito com meu patrão, estou recebendo muita opressão. Aquilo é espiritual. Fala: minha guerra não é natural, ela é espiritual. Então, se é espiritual, acorda para você não sair sendo roubado, brigando com as pessoas do teu lado, achando que as pessoas têm alguma coisa contra você. Quem não gosta de você chama Satanás. É preciso aprender a lutar contra ele. Amém? 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4. Conheço um homem que em Cristo Jesus. Então, aqui mostra que Paulo, ele tinha a visão tão aberta que Deus o levou ao terceiro céu. Ele teve revelações sobrenatural. Também João, Deus o chamou, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e Deus o levou para enxergar o mundo espiritual aberto. Então, entenda, o quarto nível representa a capacidade de enxergar o céu aberto e Deus mostrar coisas inauditas que estão acontecendo lá no mundo espiritual. Fala: eu vou chegar nessa dimensão. Tudo é possível para aquele que crê e para aquele que tem intimidade com o Espírito Santo. É isso que Deus quer mostrar. É possível pelo Espírito Santo. É o Espírito que te leva a isso. Porque, presta atenção aqui. Depois dessas coisas, olhei, e eis estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E fui arrebatado pelo Espírito Santo, e eis um trono. Você percebeu? Então o Espírito Santo levou Paulo, o Espírito Santo deu visão para ele, o Espírito Santo o colocou na quinta dimensão. Fala: é possível, porque o mesmo Espírito que agiu em João vai agir na minha vida. Entenda, é possível pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer que você acorde hoje. Amém? Quinto nível, interferências espirituais. Daniel: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e obtive vitória sobre o rei da Pérsia. A oração de Daniel interferiu no reinado da Pérsia.
A oração de Daniel interferiu num principado maligno que havia. Então, entenda, Deus quer te colocar em níveis maiores de interferência, em níveis maiores de oração, que possa interferir na tua região, no teu bairro, na tua casa, na tua família, no próprio país. Então, a igreja vai aprender a crescer e chegar nesse nível de... Opa, nossa, agora deu uma avançada aqui, porque já quero ir embora, né? Amém aqui. Então Deus quer te levar a um patamar em que realmente o país, o estado, a nação, a região seja afetada pelo poder da nossa oração. Isto é viver a quinta dimensão. Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus, os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: Sol, detenha-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se migou dos seus inimigos. Então, queridos, entenda, olha o nível de interferência da oração de um homem de Deus. Pare sol, venha fogo. Deus quer te dar um nível de interferência no mundo espiritual e no mundo natural. Esta condição está sobre a igreja em nome de Jesus. Amém? Sexto nível, viagens dimensionais, viagens astrais, como diz os bruxos. Atos dos Apóstolos, no Atos dos Apóstolos nós encontramos o seguinte relato: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, por isso mandaram prender quem? Os apóstolos, colocando aonde? Na prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo todas as mensagens desta vida. Então entenda, queridos, o cárcere estava fechado, veio um anjo, abriu a porta, tirou aqueles homens e fechou o cárcere. Quando eles acordaram no outro dia, os homens tinham sumido. Os carcereiros não entenderam nada que tinha acontecido, mas houve o quê? Interferência espiritual, e Deus transportou aqueles homens da cadeia para o cenáculo, para o templo. Então, existem condições sobrenaturais, aqui, 2 Reis 6:11. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou-lhe os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu-lhe um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, porque o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Sabe o que fazia Eliseu? Eliseu de noite ia visitar o quarto do rei da Síria. Ele tinha a capacidade de enxergar, de ouvir, de estar presente naquele lugar, porque o Espírito o teletransportava. Então, há dimensões maiores para nós vivermos. Deus vai te permitir, queridos, saber que tem uma pessoa preparando uma forca, tem pessoas se preparando para se suicidar, tem pessoas se preparando para matar alguém, e Deus vai te levar a esta dimensão de você enxergar, entender, interceder e anular aquela sentença que está acontecendo naquele momento. Amém? Já vi a bispa Sônia começar no rádio a orar, falar: você que está aí nesta ponte, a ponto de se suicidar, não faça isso. E no outro dia aquela mulher estava na igreja e foi salva. Está entendendo isso, queridos? O que eu estou falando são coisas palpáveis. O que eu estou falando são coisas que a igreja já vive. Só que Deus quer falar com você. Se a bispa Sônia vive, se o apóstolo vive, e você? Fala: é possível, porque eu creio e eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Amém? E o último nível, arrebatamento corporal. Atos 8, 38 a 40. Assim deu ordem para que a carruagem, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram as águas e Felipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto. Esse é uma teletransporte. Mas a ciência está procurando essa condição, sabe? Os cientistas estão procurando. Mas na Bíblia já está escrito. O Espírito Santo de Deus já faz. Então, o que o Senhor quer falar? Não existe impossíveis para Deus. Deus é um Deus de coisas inauditas. Acorde, igreja, acorde, intercessores. Vamos sair da normalidade, vamos sair das condições convencionais e entender que a obra do Espírito é possível para realizar coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Amém? Então, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradava a Deus. Quem agrada a Deus aqui? Então se prepare.
Amém? Se prepare, porque vai haver um arrebatamento. E só vai arrebatar aquele que tiver intimidade com o Espírito Santo. E aí? Não, bispo, eu sou carnal, sou pesado, está difícil, eu prefiro ser espiritual. Para quando o Espírito vier, não ter nenhuma dificuldade de me levar em nome de Jesus. Amém? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo separou um dos outros, Elias foi arrebatado. Amém? Então se prepara, porque vai haver arrebatamento da igreja e você vai estar nele em nome de Jesus. Fala, essa eu não vou perder por nada, nem vou dormir na hora do arrebatamento. Atualidade do dom. Então, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, o Senhor diz, o que impede que os dons aconteçam? Olha aqui, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando o Senhor voltar, vai ser para arrebatar a igreja. Quando o Senhor voltar, vamos ficar em pé todos agora. Você é na tua casa também, fica em pé, né? Já está aí nesse colchão, preparado para dormir. Deus está me dando revelação, eu estou visitando já essa casa. O Senhor diz, quando eu voltar, haverá fé na terra, porque quando Jesus voltar, vai ser para levar a igreja. E é isso que Deus quer acordar a igreja. Nós estamos no melhor tempo do mundo. Tempo que a igreja tem liberdade de aprender, liberdade de viver, liberdade de praticar. E Deus quer despertar a igreja por poder que ela tem. Não apenas ver os nossos sacerdotes pregando e os milagres acontecendo, mas ver os ministérios ativos, salvando os jovens que estão se prostituindo, né, precocemente, salvando os jovens que estão indo para as drogas e morrendo precocemente, salvando os idosos que estão aí abandonados em asilos ou em cada situação terrível, salvando muitos casais da destruição do casamento, porque o espírito de destruição do casamento está solto nesse tempo. Aonde está a igreja? Com poder, com autoridade, com unção do Espírito Santo de Deus. Enquanto os bruxos, enquanto os satanistas, eles buscam e eles praticam isso, queridos. Entenda o que eu estou falando. Você sabe muito bem que é feito viagem astral, que se toca nos chakras, que se tem acesso espiritual. Você não tem ideia do que acontece no mundo espiritual. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Você não tem ideia do que acontece no mundo espiritual, através das intervenções malignas, onde os espíritos imundos movem as almas das pessoas, levam os endemoniados a viverem situações de derrota e malignidade muito grande. Você não tem ideia. E é onde está a igreja preparada para combater? Onde está a igreja capacitada para interferir no mundo espiritual, pelo poder do Espírito Santo? Onde está a igreja? E esta é o apelo, esse é o incômodo que Deus quer que você traga no teu coração. Não é possível que muitas vezes, queridos, aquilo que os demônios fazem, aquilo que os espíritas, os endemoniados fazem, estão tendo acessos que cabem a nós. Estão tendo visões que são os nossos direitos. Estão manipulando situações espirituais cuja autoridade está sobre nós. Mas por que nós não fazemos? Por que nós não acessamos? Por que nós não nos incomodamos com isso e vivemos uma vida normal? O inimigo está se deleitando. Nós vamos entrar em batalha espiritual. Faz-se necessário uma igreja mais madura, uma igreja mais consciente do seu poder espiritual. E quando eu falo igreja, é o ministério. É você. Se você não entender o que Deus te falou hoje, se você depois não ler 50 vezes essa pregação, e não buscar esse nível de intimidade com o Espírito Santo, quando vier os tesouros sobre batalha espiritual, simplesmente, você vai fazer que nem aqueles 200 de Davi que falam, eu estou cansado, manda outros para a guerra, eu fico aqui. Deus não quer que você fique guardando mala, Deus quer que você vá para a batalha. Deus quer que você tenha consciência de guerra, que você aprenda a lutar corretamente pelo poder do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o que importa nesse tempo é a tua interação com o Espírito Santo. O que importa nesse momento é a
tua intimidade com o Espírito Santo. Desenvolva isso. Desenvolva isso. Deus tem algo grande para dar para você. Deus tem experiências sobrenaturais para dar para você. Deus quer te fazer um Elias, Deus quer fazer um Eliseu, Deus quer te fazer um Paulo, um João. Deus quer te levar à quarta, quinta. Queridos, a ciência descobriu que tem 11 dimensões. Para mim 7 é suficiente. Amém? 5 já é suficiente. Então, entenda quantas dimensões, quantas coisas, quantas experiências Deus quer te dar, queridos. Sabe qual vai ser a próxima vigília? Sabe qual é o tema da próxima vigília? Simbiose. Só vou deixar só para você ficar pensando. Olha o que Deus quer te levar de consciência. O tema da próxima vigília se chama simbiose. Sabe o que é simbiose espiritual? Aí você vai começar a entender que a coisa, o buraco é mais embaixo. Você vai começar a entender que o nível que a igreja tem que ter, que nós temos que alcançar, é mais profundo. O que é uma simbiose? Então, em nome de Jesus Cristo, acorde para esse tempo. Comece a orar agora. Porque o Senhor, queridos, já acendeu a luz? Eu não acabei. Olha aqui, João 14, de 12 a 14. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Esta é a quinta dimensão. O saber pedir certo. O saber pedir consciente. O saber pedir segundo o Espírito de Deus revela o nosso espírito. E a partir daí, queridos, ninguém vai te segurar. A partir daí, quando você vê uma palavra dessa, você acha que, bispo, é uma palavrinha simples. Levei 1 mês para montar. 1 mês de oração. Minha esposa está para me dar conta, porque eu não vou mais para casa. Sabe, queridos? É hora de você falar, meu Deus, existe um patamar maior. Você não encontra isso em lugar nenhum, o que você tem aqui. Porque Deus está falando com você. Há um nível do Espírito que precisa agir na tua vida. O Espírito tem expectativa. Porque o Senhor te deu uma ordem. Você vai fazer mais do que eu fiz aqui na terra. Você vai, os sinais vão te acompanhar. Se vai, as maravilhas vão se manifestar. Porque você vai glorificar o meu nome. Porque as maravilhas glorificam o nome de Cristo. Os sinais glorificam o nome de Cristo. E foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos levantados. Por isso, Cristo, o Salmo 25,14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Temer a Deus é reverenciá-lo, adorá-lo, depender dEle, viver por Ele e para Ele. Então Provérbios 15:33 diz, o temor do Senhor é instrução de sabedoria, é humildade que procede a honra. Provérbios, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Para você alcançar a intimidade é preciso temor, e temor é reverência, temor é entrega, temor é dedicação, temor é você falar, Senhor, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, não importa a minha vontade, eu quero viver a tua vontade. Isso é temor, é entrega. Temor é você falar, seja tudo em mim, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Opera o que tua vontade, Espírito Santo. Vai se entregando, vai se derramando, vai se deixando levar, emarraias, e a obra vai acontecer. E para concluir, conclusão, eu quero que todos prestem atenção nesse versículo para nós terminarmos. Guarde esse versículo para sempre na tua vida. Olha o comando do Senhor para a tua vida. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior. Olha que interessante. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais o quê? Cheios de toda a plenitude. Olha a dimensão que Deus quer te levar. Cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer
tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse. Glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. A dimensão que Deus tem para a tua vida está aqui. Cheios de toda a plenitude de Deus. É só isso. Feche teus olhos agora. Meu Deus, nós estamos vivendo num tempo, queridos, nós vamos falar muito sobre isso na batalha espiritual, aonde a ação dos espíritos principais, né? Na verdade o demônio principal, é exatamente trazer entorpecimento na mente, fazer a pessoa ter o seu lobo direito ativo e o seu lobo esquerdo bloqueado. Porque, na verdade, quanto mais a igreja está entorpecida, quanto mais os cristãos estiverem adormecidos, quanto mais normal for a vida de um cristão, menor resistência para o diabo e seus demônios. Sabe, ninguém vai interferir, porque ele pode fazer o que ele quer, ele vai continuar matando. Não sei se você percebeu, o número de homossexuais aumentou sensivelmente em todos os lugares e até na igreja. O número de viciados, a violência no lar, a rebeldia dos jovens, das crianças, está praticamente fora de controle. E a igreja? E eu falo igreja, estou falando do ministério de intercessão, que é a minha área. Então, toda vez que falar igreja, é ministério. Não vou passar disso. E o nosso ministério, que tem poder, que tem unção, que tem visão, que tem o maior de todos dentro de nós. Porque, entenda, Cristo intercede, Cristo tem poder, e Ele escolheu eu e você para ser representante dEle. Não somente na oração, mas na manifestação do poder. Feche teus olhos, eu quero que você comece a meditar nisso. Não é apenas para você orar. Acorda, intercessores. Não é apenas para nós orarmos. Deus está falando a partir desses dons que você agora aprendeu, então você agora é responsável por eles. Deus não quer que você ore, mas que você envie poder. Envie poder para as pessoas. Envie cura. Tenha visão. Enxergue a obra de Cristo. E a glória do Senhor, o nome do Senhor seja exaltado pela obra que Ele realiza na tua vida. Pela obra que Ele realiza na tua vida. Então, rompa hoje os limites intelectuais, os limites convencionais. Não, que eu penso assim, eu sou assim. Isso não serve para nada, você está sendo roubado, você está encarcerado, tua mente está cativa, porque há poder de Deus liberado para você. E o Senhor te diz que pelo ministério nós somos fortalecidos, pelo ministério nós alcançamos patamares maiores, o patamar de varão perfeito. Então, a partir de hoje, busque, desenvolva, invista na tua intimidade com Deus, na tua intimidade com o Espírito Santo. Pare de pedir. Pare de pedir. Mas bispo, a Bíblia fala para nós pedimos, batermos, buscarmos. Tudo isso é para você buscar o Espírito Santo com mais intensidade, com mais poder, com mais gama, com mais vontade, porque é isso que importa. Esse é o sentido da nossa vida, ter o encontro com o Espírito Santo. Porque, entenda, Adão tinha isso, Eva tinha isso, e eles abandonaram e buscaram o que era natural. Mas nós, meu Deus, nós estamos aqui para fazer o contrário, um caminho contrário ao de Adão, porque nós conhecemos já o segundo Adão, e é dele que nos apaixonamos, é dele que nós
agarramos e nos firmamos, é nele, e só por Ele. Então pare de se preocupar com suas coisas naturais e comece a entender, Ele vai te dar sabedoria para você ser bem sucedido, Ele vai te dar graça, porque a graça dele nos basta. Na verdade tudo já está preparado para o teu bem, mas o que importa agora é o teu investimento no Espírito, é a tua relação com o Espírito Santo, para que Ele, o Espírito de Deus, tenha liberdade de ação através da tua vida. Sabe? Sansão tinha poder por quê? Porque o Espírito se manifestava nele e agia. Davi acertou aquela pedra na cabeça do gigante. Por quê? Porque o Espírito levou aquela pedra à cabeça do gigante, e foi tão obra do Espírito que o gigante não caiu para trás, caiu para frente. Então como é que pode assistir uma pedrada e cair para frente? É só pelo Espírito Santo. Sabe, queridos? Paulo, ele queria tanto conhecer a palavra, que Deus falou, vem aqui, Deus levou ele do lado e falou, eu vou te mostrar, fica mais fácil. Assim aconteceu com João. João, olha, deixa eu te mostrar o que vai acontecer no futuro. Então, queridos, em nome de Jesus, primeiramente, você aprendeu hoje que você é um ser eterno, que a tua vida é preciosa e é única. A tua vida é tudo. A tua vida é o mundo. A tua vida é você acabou de perceber que você é um ser único e a tua vida é o mundo inteiro. Tudo está encerrado na tua vida. Então valorize a tua vida. Você acabou de perceber que o passado e futuro são informações que você recebe para você fazer bem hoje. Você acabou de perceber que a tua decisão interfere na tua vida e na vida de todos. Você pode matar, roubar, destruir ou abençoar. A decisão é tua. Pode ser uma pessoa abençoada, uma pessoa alegre, uma pessoa agradável, uma pessoa que destrói tudo que está do teu lado. A decisão é tua. Isto é quinta dimensão. O poder de decisão dirigido pelo Espírito Santo. Isto é quinta dimensão, porque os demônios estão alimentando as pessoas para se matarem, os demônios estão alimentando as pessoas para roubarem, os demônios estão alimentando as pessoas para se drogarem, e elas são seduzidas e influenciadas por demônios. Nós somos orientados pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito orientador. Então, a partir de hoje, viva a quinta dimensão. Como? Em conexão com o Espírito Santo. Ele vai te mostrar coisas inauditas. Ele vai abrir a tua visão, vai te dar dons. Dom de discernimento de espíritos, dom da palavra de sabedoria, de conhecimento, dom da fé, o dom do amor, o dom de falar em línguas, o dom de curar, o dom de maravilhas. Isto é, maravilhas é milagres, queridos. Maravilha é sobrenatural e Deus quer dar esse poder. Vai falar, chuva, para. Se eu falar vendaval, cesse. Se eu falar, o roubo maldito, não vingue. Você vai começar a denunciar, a quebrar, e vai acontecer o que você falar. Porque o que você ligar na terra, será ligado nos céus. Então exerça a autoridade a partir de hoje. Comece a orar agora. Todos vocês, você que está em casa, entenda o que Deus falou com você nesta noite. Talvez está aí até com medo. Talvez está na tua casa porque você eu não vou arriscar, é melhor não ir. E você está limitado pelo teu medo. E o medo bloqueia, impede. O medo não nos permite viver a dimensão que o Senhor deseja. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Sai desta cadeia. Sai desses limites. Sai desse roubo. E entre na dimensão do poder do Espírito Santo. Porque Ele te levará a uma nova dimensão. Em nome de Jesus Cristo. A igreja está sendo despertada, o ministério está sendo acordado, para que nós possamos andar não na força da carne, não na força de demônios, não manipulado por Satanás, mas cheio do Espírito Santo. E quando nós andamos no Espírito Santo, ninguém pode nos resistir todos os dias da nossa vida. E quando nós andamos no Espírito Santo, coisas grandes vão acontecer. E quando nós andamos no Espírito Santo, o poder vai se derramar nesta terra em nome de Jesus. Então em nome de Jesus, hoje o Senhor te chama para ver uma nova e poderosa dimensão. Comece a orar agora, fala, Senhor, me permita entrar nessa dimensão espiritual. Eu não sou um ser terreno, eu não sou mais um ser natural, eu sou um ser celestial. Eu estou assentado com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Eu estou agora vivendo o mundo espiritual de forma plena, porque este é o meu lugar. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Viva esta realidade. Viva esta realidade com poder que só o Espírito pode te dar.
Só o Espírito Santo pode dar, porque Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço, e por Ele, você teve acesso ao Espírito Santo. E agora esse Espírito maravilhoso, esse Espírito lindo que está em nós, ele vai produzir em você uma transformação mental, uma transformação espiritual, para que você possa enxergar os céus abertos e ver a glória do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Por isso, levante suas mãos agora. E mais do que nunca, você tem que meditar, né, a partir dessa palavra, é o que eu devo fazer para ter a minha mente transformada e eu viver a realidade da obra de Cristo na minha vida. Você não é mais um cidadão da terra, você é um cidadão dos céus. Você não é mais uma pessoa normal, você está cheio do poder de Deus, que é o Espírito Santo, e você hoje é um instrumento da glória dele nesta terra. Feche os teus olhos, quero profetizar sobre a tua vida. Ore comigo e fala: Senhor, a partir de hoje. Você de casa também repita, fala: Senhor, a partir de hoje, eu me abro para ver uma transformação e um aperfeiçoamento na minha vida espiritual e ministerial. Todas as coisas carnais e limitantes que eu determinava sobre a minha vida estão quebradas hoje. Eu me abro para viver em novidade de vida, e eu vou viver milagres e maravilhas. Recebo nesta noite, recebo nesta madrugada o dom de maravilhas, o dom de milagres e sinais sobrenaturais, porque eu sei que nada é impossível para aquele que crê, porque a partir de hoje a minha fé foi aumentada pela palavra que eu recebi, e eu tenho a ciência e a consciência que grande é a obra de Deus através da minha vida, e eu declaro como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. E a partir de hoje eu me aproprio que grandes sinais vão me acompanhar. Eu vou impor as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Eu vou orar e os demônios vão sair e bater em retirada, e o nome de Jesus será glorificado através da minha vida e do meu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, assim seja. Recebe este dom em nome de Jesus Cristo. Como sacerdote, eu ministro a tua vida o dom de maravilhas. Recebe esta graça, recebe essa libertação, que você desenvolva a tua comunhão com o Espírito Santo, a tua intimidade com o Espírito Santo seja maior a cada dia. O Espírito tenha liberdade, a autoridade para te levar a uma nova e poderosa dimensão, e as experiências sejam grandes na tua vida, os sinais sejam maravilhosos na tua vida, e o nome de Jesus Cristo é glorificado pela obra dele na tua vida, e assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Como servo, como sacerdote, como instrumento do Senhor, eu te envio para ver um novo tempo, queridos, em nome de Deus. Está colocando sede, Deus está colocando isso no meu coração agora, essa palavra no meu espírito. Deus está colocando sede da palavra em muitos que aqui estão. Você passou por, se você ter ideia, você leu mais de 100 versículos hoje. Mais de 100 versículos você pode ler hoje. E isso agora vai redundar em conhecimento, aperfeiçoamento e capacitação. Muitos aqui vão ter visões noturnas. Você vai dormir e Deus vai falar com você nos sonhos. Você vai acordar e vai ter revelações pela madrugada, como Deus faz comigo. Deus vai fazer com você. Você vai acordar com sonhos, você vai acordar já recebendo a revelação e sair correndo para anotar, porque ela é muito importante. E Deus vai te dar poder de discernimento da palavra. Eu pedi isso para o Senhor, eu peço muito a verdade. Deus me dá a capacidade de entender muita palavra do Senhor, e essa capacidade está sobre a tua vida, e por causa da palavra, da autoridade, do poder, coisas grandes vão acontecer. Então eu te envio debaixo desta unção, te abençoo poderosamente, que o Senhor te leve a uma nova dimensão de poder e sinais como jamais você viveu, que a tua mente seja aberta o tempo todo, e o Espírito tenha plena liberdade e completa autoridade sobre a tua vida, como jamais você imaginou. Recebe esse novo tempo, recebe essa nova revestimenta, recebe essa nova capacitação, recebe essa nova unção, porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Sinais vão acontecer, Deus vai te dar visão aberta, o Senhor vai te dar discernimento de espíritos, o Senhor vai te dar a capacidade de você ter palavra de conhecimento e sabedoria. Recebe dons e maravilhas vão acontecer. E como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te envio debaixo dessa unção e te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo
Espírito de Deus. Amém.